Declara, eu vou me encher da tua palavra, para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. E Ele é o leão de Judá, e Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge. Muito prazer, meu nome é Lucas, né? Eu e minha esposa, a Josi, né? Tá ali os meus dois filhos, João Pedro e Ana Clara, né? Eles estão lá na escolinha, eles ficaram todos curiosos, né? Ali no banco se remexendo. Falavam, pai, vai ter escolinha? Mãe, a gente falou, não sabe se hoje vai ter, né? Porque cada igreja, a gente vai rodando muitas igrejas, então a gente já deixa eles meio assim, né? Porque se não tiver, então eles já estão preparados. Aí quando chegou uma jovenzinha, um adolescente, eu acho que foi, chegou e chamou eles, aí eles já arregalaram os olhos na hora, vai ter escolinha, já deram um pulo e saíram correndo atrás dela. Então, pra gente, fantástico assim, agora dia 16, foi dia 16 ou 13? 14 de agosto, fez um ano, né, que eles chegaram na nossa vida,
eles não são filhos, né, de sangue, são filhos do coração. E esse negócio de adotar, eu estou vendo que é algo tão bíblico, que se você vê na Bíblia, na principal família da Bíblia, a gente tem um caso de adoção. Na família de Jesus. José era o pai biológico de Jesus? José foi o pai adotivo. Então Jesus foi um filho que foi adotado. Então olha para você ver, né? Então assim, tem sido fantástico assim, né, assim, a mudança de vida, né, assim, que a gente vê na vida do João Pedro e da Ana Clara. E eu vejo que daria para a gente causar uma grande transformação no Brasil se os evangélicos adotassem. Porque hoje são 40 milhões de evangélicos. Sabe quantas crianças nós temos na fila hoje no Brasil de adoção? 50 mil crianças. São 40 milhões, 50 mil crianças. Se um pouquinho a mais de 10% pegasse, a gente resolveria o problema. Então, assim, eu incentivo você aí, você que está pensando sobre isso, você que não está pensando sobre isso, porque você muda para sempre o destino de uma criança. Nunca mais o futuro dela vai ser o mesmo. E não vai ser o mesmo de jeito maneiro. Eu, quando vou para Alfenas, a cidade onde nós adotamos os dois, e nós passamos lá pelas ruas e às vezes eu vejo uma prostituta na rua, eu falo, poderia ser a Ana Clara, porque a mãe dela, a mãe biológica, é prostituta até hoje. E quando eu vejo algum rapaz, algum alcoólatra jogado na rua, eu falo, poderia ser o João Pedro, né? Porque o pai dele é alcoólatra e vive mais para a rua do que dentro de casa. Então, tem sido fantástico. Você acha que o destino deles vai ser o mesmo? A Ana Clara estava ali e hoje deu na teia dela que ela já quer ser professora de escola dominical. Ela estava ali, né? Eu falei, mãe, mas eu quero ajudar a te ensinar na escola dominical. Né? Assim, a Josi perguntou esses dias na rua para o João Pedro, o que você quer ser quando você crescer? Aí o João Pedro falou, eu quero andar pelas ruas da cidade, vou andar pela cidade, e eu vou ver as criancinhas que não tem pai, e os pais que não tem criancinha, e eu vou fazer o encontro delas. Eu vou fazer o encontro dos pais com os filhos, olha para você ver. Então assim, aquele negócio da corrente do bem, né? Tem um filme aí muito legal, Corrente do Bem, quando você faz isso aí só vai passando, né? Só vai repassando. Então para a gente tem sido fantástico assim, essa nova família, né, que Deus nos deu. E às vezes as pessoas perguntam, Lucas, mas aí, como que está sendo? Teve que mudar muita coisa? Eu falo, teve que mudar para melhor, graças a Deus, né? Assim, saber, né, que o destino deles, por exemplo, uma coisa que tem lá em casa, quase toda noite é culto. E é o culto dos dois lá no quarto, lá. E é incrível, porque a gente não fala, faz culto, ou deixa de fazer culto, não faz... E o culto flui naturalmente lá. O João Pedro, com as orações dele, Papai do Céu, ajuda a Ana Clara a não fazer xixi na cama, Papai do Céu, abençoa ela e tal. Então, tem sido fantástico assim, a gente ver a transformação de Deus na vida dos dois. Um trabalho que a gente tem feito também é o tráfico, né? Assim, nós temos atuado no tráfico, eu e minha esposa. Foi o ano passado, a polícia quase nos pegou. Deu um trabalho grande, né, assim, mas aí a gente pediu a proteção de Deus. O tráfico que a gente faz é de Bíblia. Tinha alguém já pensando outra coisa aí? O tráfico que a gente faz é de Bíblia para países islâmicos. Essa aqui é uma Bíblia em turco, né? Nós temos entregue essas Bíblias lá na Turquia, e tem sido tão fantástico os relatos que a gente tem escutado. E essa daqui é uma bandeira lá da Turquia, que foi no ano passado, não, foi em fevereiro de 2016 agora, nós, além de entregar as Bíblias, nós evangelizamos. E escuta só o que aconteceu. Aqui está o nome das pessoas que nós evangelizamos lá na Turquia. E esses dias para trás, na verdade, algumas semanas atrás, uns meses atrás, um pastor me mandou uma mensagem, porque nós evangelizamos as pessoas lá. E nós pegamos o contato de WhatsApp, Facebook e deixamos com um pastor de lá. Aí esses dias para trás, um pastor de lá me mandou uma mensagem com uma foto assim, e um rapaz no McDonald's.
Aí eu falei, quem que é esse menino? Aí ele falou, não, eu e Guilherme. Vocês evangelizaram ele, deram o evangelho de João de presente. Ele se converteu, eu estou discipulando ele agora aqui. Tá o nome dele aqui na bandeira. Então eu creio que isso acontece para mostrar que a glória não está em nós, porque afinal nós estávamos falando em um país onde é proibida a evangelização de menor de 18 anos, nós não sabemos a língua deles. E aí Deus foi lá e fez o negócio. Quando eu vejo eu presencio esses testemunhos, eu lembro muito das palavras de Jesus. O que Jesus fala? Ó, Pedro, tu és rocha, sobre ti edificarei a minha igreja. Eu creio que para a gente ter uma melhor compreensão desse texto, o que a gente tem que analisar? Analisar aquilo que Jesus não fala. Já parou para pensar o que Jesus não fala nesse versículo? Nesse versículo Jesus não fala, ele não está olhando para a gente e fala, ó, eu vou edificar a sua igreja. Ele não está falando isso. E ele também não está falando, ó, você vai edificar a minha igreja. Ele está falando, eu vou edificar a minha igreja. Sabe o que Jesus está falando para você essa noite? Ó, eu estou edificando a minha igreja e se você quiser, eu deixo você me ajudar. Já parou para pensar? O privilégio de missões é isso, ser parceiro de trabalho do próprio Jesus Cristo Nazareno. Ele já falou, eu estou edificando a minha igreja, se você quiser, eu deixo... Olha que coisa mais rica do mundo, você ajudar na obra que ele está fazendo. Então a obra não é nossa. Ele não vai fazer a nossa igreja, ele está fazendo a dele. E nessa noite ele vai deixar o convite para você aí. E na mensagem a gente vai ver como que a gente pode ser parte dessa edificação. Vou deixar a bandeira da Turquia aqui. Só tome cuidado no final do culto, porque todas as pessoas, por incrível que pareça, que acabam encostando nela, vão com a gente nas próximas viagens. Então... E a gente já está até com a passagem de ônibus comprada para o aeroporto. Dia 1º nós estamos embarcando de volta. Então, ore por nós. Ore por nós, vai ser mais uma viagem. A gente vai para Éfeso, né, a cidade onde Paulo deixou uma igreja lá, que hoje a coisa está bem triste lá. Hoje Éfeso conta com a população de 29.200 pessoas. De 29.200, quantos cristãos vocês acham que tem? Chuta aí, vai lá, o número que vier na tua cabeça, vai lá. 29, aqui vem 200, é para chutar, beleza? Vamos lá, chuta aí, 29.200, quantos cristãos? Vai lá, daquele lado já vem um chute, vamos lá, agora desse lado aqui. 300, 1.000, vamos ver qual lado mais vai se aproximar, 400 e esse lado aqui. 30, esse lado foi o que mais aproximou, 32 crentes. Apenas uma igreja com 32, 29.200. Eu acho que você já até teve lá, então, passou muito perto. Então a nossa ideia é ajudar lá. Lá tem uma base da Jocum, tem a Jocum lá em Éfeso, e a Jocum está com um prédio agora cheio de refugiados, e a gente vai para lá trabalhar. E de lá a gente vai pegar um barco e ir para uma ilha da Grécia. Né? Talvez você pense, Lucas, ilha da Grécia, aquelas ilhas bonitas, eu queria estar nessa viagem com você. A gente vai para um campo de refugiados que tem lá numa ilha, a ilha de Lesbos. Para você ter ideia, o trabalho é tanto, que lá a Jocum montou turnos de trabalho. Tem das 6 da manhã às 4 da tarde, às 4 da tarde à meia-noite e da meia-noite às 6 da manhã. Você acha que tem trabalho para fazer lá? É igual fábrica. Detalhe, né? Não vai pagar nada, é você que paga. A gente fala que a Jocum é o único lugar onde a gente paga para trabalhar. Né? Então fica o convite aí, a gente vai estar indo em setembro. Josi, depois você já vai pegando documento, né, do pessoal, especialmente do pastor, né, assim, já emite o passaporte. Se ele não tivesse, tem passaporte já emite o passaporte já para as próximas viagens. O pastor já vê outras pessoas, que a gente está indo em janeiro e setembro. E se você encostar, e às vezes mesmo sem você encostar, minha esposa passa escondida e encosta a bandeira em você, tá? E acaba indo. Não sei porquê, eu não sei te explicar o que tem nisso, mas a pessoa acaba indo com a gente, né? Então, tem sido fantástico, né? Não deixe de orar por esse país da qual está as igrejas as 7 igrejas do Apocalipse está lá, né? Assim, onde Paulo nasceu, Tarso está lá. Então, assim, é um país que tem muita história, né? Vários
livros da Bíblia que foram escritos enquanto Paulo estava lá, para as igrejas que eram de lá. Então tem sido fantástico a gente estar trabalhando nesse país. E falando agora, já entrando na mensagem, algo que eu gostaria de ver com vocês essa noite, é algo que tem me preocupado. Que esses dias para trás eu escutei uma frase de um pastor e achei bem interessante. Ele disse a seguinte frase: a visão que nós temos de Deus e sobre a Bíblia acaba influenciando muito a nossa prática missionária, a prática de tudo aquilo que a gente vive na vida. Então a visão que nós temos de Deus e a visão que nós temos da Bíblia acaba influenciando demais tudo aquilo que nós fazemos. E às vezes nós temos algumas visões que foi o mundo que implantou em nós. Não é uma visão de Deus sobre algo, mas é uma visão que o próprio mundo implantou a gente. Por exemplo, coisas simples como, olha para você ver como que às vezes a gente precisa olhar e falar: não, Deus, qual é a sua visão sobre determinado assunto? Por exemplo, se eu perguntar aqui você, como começa seu dia? Alguém aqui poderia me falar como começa seu dia? Olha lá, você está puxando, eu sei que você só não está colocando para a boca para fora, mas reflete aí, como começa seu dia? Certo? Respondeu para você mesmo aí? Mas será que é dessa maneira que começa o dia? Olha, quando você vai para Gênesis e você vê lá, foi-se noite e dia, o primeiro dia. Foi-se noite e dia, o segundo dia. O dia de Deus, eu sei como você pensou. Você pensou, acorda, escova os dentes. Foi ou não foi? Toma um café e tal. Mas o dia de Deus é da noite para o dia. Vai lá no início de Gênesis. Você vai ver que está lá tarde, mas se você for buscar a palavra no hebraico, é noite. Então você vai ver que o dia de Deus começa da noite para o dia. E se eu enxergo dessa maneira, da maneira de Deus, primeiro eu vou descansar, e por estar descansado eu vou trabalhar. Agora, se eu enxergo como o mundo enxerga, eu vou trabalhar, e por estar muito cansado eu vou descansar. E o Jimmy, fundador da Jocum aqui no Brasil, ele falou que a maioria das pessoas perdem a sua vida com Deus durante a noite. É ou não é? Se você vai dormir 2, 3, 4, 5 da manhã, você não vai levantar no outro dia para ler a Bíblia cedo, vai? Né? Sua cabeça vai estar estralando, você vai estar muito cansado. Então, várias coisas daquilo que nós pensamos acaba afetando a nossa prática, o nosso dia a dia, a nossa vida. E várias outras coisas sobre Deus, sobre igreja. E você vai entender, talvez no início vai ficar meio confuso, mas você vai entender onde eu quero chegar. Eu lembro que esses dias para trás, eu ouvi um relato, eu achei bem interessante, que um padre, ele estava ali na missa, e no meio da missa, né, ali na igreja católica tinha um data show também, ele soltou um vídeo da Globeleza. Sabe quando está passando a época de carnaval e quase todo o comercial da Globo não sei se tem ainda a Globeleza dançando? E aí o pessoal tomou um choque. O pessoal deve ter pensado, acho que o padre tomou umas cajubrinas hoje, né? Imagina, gente, você chega aqui na igreja, vamos transferir para cá. Aí o pastor Donizete, para abrir a pregação, ele começa com um vídeo da Globeleza. Eu acho que você vai pensar, eu acho que o pastor Donizete deu uma paradinha ali em cima, né? Tomou um negocinho antes de vir. O que você vai pensar? Talvez você vai pensar isso. Aí após o vídeo, sabe o que ele falou? Ele foi engraçado, porque eu vi que quase todo mundo aqui ficou espantado. Mas por que na casa de vocês assistem? Por quê? Que aqui está todo mundo abismado, mas em casa é normal? Então quer dizer que os olhos de Deus estão somente aqui e não estão lá? Então é baseado nessa introdução que eu gostaria de levar a gente a refletir sobre algumas coisas. Que às vezes a gente tem uma visão de mundo. Qual que é a nossa seguinte visão de mundo? A visão, né? Então a gente pensa assim, a cidade é dividida assim, por exemplo, tem a polícia vai cuidar da segurança da nossa cidade. Tem a escola é lugar de educação. O hospital é o lugar de saúde. O banco é o lugar das finanças. E a igreja as coisas com Deus. E no meio da semana? Não, meio da semana não tem nada a ver com igreja. Igreja é coisa de Deus. Meio da semana
não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então, isso sempre tem me inculcado muito. E eu lembro que quando eu era líder de jovens, aqui na igreja em Itatiba, ICPB, na rua Jundiaí, e eu lembro e eu almejava que chegasse o sábado e domingo, e eu falava, uau, né, eu vou adorar a Deus, e chegou a hora onde eu vou me encontrar com Deus, e vai ser agora, sabe? E eu encarava o culto como fosse um jogo de futebol para o jogador de futebol, que ele treina a semana toda, e chega lá o domingo, que é o negócio do jogo. Então treinou, aí chegou o final de semana, chegou a hora do jogo. Então, na minha visão, eu tinha isso como uma visão correta. Mas certa vez eu comecei a ler a Bíblia e eu descobri que certa vez Jesus reuniu os discípulos e contou uma parábola. E ele fala assim, ó, certa vez um nobre distante saiu para tomar um reino para si e depois voltar. E ele distribuiu 10 minas, que são moedas gregas, que valia 3 meses de salário. E ele disse assim, ó, ocupem-se até que eu volte. Ocupem-se até que eu volte. E esse homem nobre da qual se refere ao próprio Cristo. E aí olha para você ver que ele fala, ele não está dizendo assim, ó, se ocupem aos finais de semana até que eu volte. Ele fala, ocupem-se até que eu volte. E esse é um versículo que certa vez ele já me deu um choque na ideia, mas a gente vai trabalhar com outro versículo essa noite. Esse versículo me deu um grande choque na ideia, que eu pensei, opa, peraí, então não é só final de semana. Eu creio que a gente precisa começar a olhar mais e ver as mãos de Deus, ver a presença de Deus fluindo na nossa semana. Eu vejo que os números no Brasil, infelizmente, são tristes. E as pessoas se perderam nisso. Por exemplo, no Brasil hoje nós somos 40 milhões de evangélicos. Mas sabe, desviados. Sabe quantos são? 43 milhões de desviados. Nós temos mais desviados que os próprios que tem hoje. 40 milhões de evangélicos e 43 milhões de desviados. Porque eles acreditam que o lugar da atuação de Deus é apenas no sábado e domingo. Vocês estão entendendo que eu falei que eu ia continuar a mensagem? Estou assustado aqui hoje. Eu vou continuar a mensagem? Então, assim, eles acreditavam, e assim, aí sabe que aquelas velhas histórias que a gente conhece, hoje o irmão não me cumprimentou, hoje não foi legal o culto, né, assim, não foi bem e tal. Então, sabe, assim, a minha vida com Deus já não tá legal, porque eu não saí do culto assim, parece que eu não vi Deus ali. Então assim, se o culto não foi legal, então a minha semana também não vai ser, e pouco a pouco a fé vai esfriando. Só que eu comecei a descobrir, dando umas folheadas na Bíblia, né, esse desejo de Deus pelo meio da semana, e não só pelo nosso sábado e domingo, amém? Você concorda com isso que eu estou dizendo? E certa vez eu escutei um conceito que eu achei muito interessante. E ele falava assim, Deus não cabe na caixinha da religião. Amém? Você concorda com isso? Deus não cabe na caixa da religião. Ele é muito maior do que essa própria caixa. Que às vezes a gente cria e tenta encaixotar Deus. E a gente pensa, Deus vai trabalhar como? Deus vai trabalhar comigo. Se Ele quiser falar comigo é no culto sábado, domingo, e com aquele pregador, com aquela pessoa. E o resto da semana, não. O resto da semana é Bíblia fechada. Ou eu vou deixar a minha Bíblia lá aberta lá em casa para trazer uns bons fluidos, sabe, ali uns bons fluidos, para energizar o ar, para trazer coisa boa ali para minha casa. E o versículo que eu tenho lido, eu tenho refletido, eu tenho meditado, abre comigo aí, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios. Todos acharam? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu comecei a entender esse versículo, e depois eu comecei a puxar na minha memória, e eu vi que certas vezes eu vivia esse versículo, mas não tinha a compreensão, não tinha parado para ler ele. Eu lembro que quando Deus fez uma mudança assim de destino na minha vida, porque até então eu trabalhava na Fibralim. Vocês conhecem a Fibralim aqui? É aberto, funciona ainda? Não lembro. É aberto? Funciona. Foi um dos meus primeiros trabalhos, não, na verdade o meu primeiro trabalho foi numa vidraçaria, bem aqui na Baixada. Foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada. Depois eu fui para a Fibralim, e depois da Fibralim eu fui para a Jocum. E quando eu comecei a trabalhar ali na vidraçaria, eu fazia aquilo como fosse assim a coisa mais importante do mundo. Eu era o primeiro a chegar, né? Eu já limpava toda a vidraçaria, já arrumava os pedidos dos boxes, deixava tudo pronto. Chegava lá no trabalho, já deixava todas as coisas organizadas no local onde ia colocar os boxes ou as peças de vidro. E assim foi um ano ali na vidraçaria. E depois da vidraçaria, eu fui trabalhar na Fibralim. E quando eu estava fazendo o meu trabalho lá, eu tinha que lavar alguns tubos de alumínio que vai a tinta dentro lá para estampar, e eu tinha que lavar com álcool. E agora você já imaginou no inverno, eu entrava às 5 da manhã. O álcool, quando você coloca a mão, sua mão fica mais fria, ok? E no inverno, assim, no inverno bravo, eu tinha que às 5 horas lavar. Não tinha luva, não tinha como, por causa que o cilindro ele era um objeto muito frágil. Então tinha que ser manualmente, assim, falando assim, sem a luva, nada. Então meus dedos ficavam roxos, assim, as pontas, assim, chegava até a ficar roxo. Mas era incrível, porque com meus dedos roxos eu começava a chorar de alegria. Talvez você vai pensar, Lucas, mas pelo salário que você estava ganhando? Eu falo, não era pelo salário, não. Mas por que então? É porque eu estava fazendo aquilo ali para a glória de Deus. E eu te desafio, eu vou lançar um desafio aqui para você. Você experimentar a presença de Deus fora da igreja. Eu quero te lançar esse desafio para essa semana. Porque às vezes a gente pensa aqui dentro, as coisas são o quê? Para a glória de Deus, amém? É o louvor, é a oração. Aí sim. Mas Lucas, o que tem a ver o meu trabalho? Eu sou mecânico. Como que eu posso ser mecânico para a glória de Deus? Como que eu posso ser um eletricista? Eu sou eletricista. Como que eu vou ser um eletricista para a glória de Deus? Já parou para pensar, Lucas, o que tem a ver a minha profissão com Deus, né? Porque às vezes eu penso, né? Tem igreja, as coisas, igual eu estava dizendo, as coisas de Deus, e tem as coisas lá que não são de Deus. Talvez se eu te perguntasse assim essa noite, qual que é o papel de um eletricista no reino de Deus? Qual que é o papel de um eletricista no reino de Deus? Não estou entendendo onde você quer chegar, não estou entendendo. Tem uma notícia que saiu no G1 esses dias para trás. Estava lá assim, curto-circuito em um hospital no Iraque, mata 80 bebês. Uma coisa assim. Não sei quantos viram essa notícia. Agora, se eu mostrasse essa notícia e depois eu fizesse feito essa pergunta... Qual que é o papel de um eletricista no reino de Deus? Aí eu creio que você entenderia a importância de um eletricista no reino de Deus. Então, quando você enxerga a beleza, a riqueza desse versículo, você começa a entender que todas as coisas que você fizer vai ter que ser com integridade. Porque você está fazendo tudo para a glória de Deus. Por exemplo, eu lembro que um pastor estava me contando, eu estava escutando, na verdade, né? E uma mensagem, e aí ele dizendo que foi abrir estava fechando um negócio com uma empresa lá, e aí chegou a hora do pagamento. E aí na hora do pagamento ele falou assim, como que vai ser o modelo, né, assim, de pagamento? Ele falou, aí o atendente falou assim, só antes de eu falar qual que é
os meios de pagamentos que a gente tem para você. E o atendente sabia que ele era crente, ele foi lá dentro, voltou e pegou um maço assim e voltou de cheques devolvido, se tornar. E aí ele colocou em cima da mesa e falou assim, ó, esses cheques aqui são tudo da sua turma, são tudo de crente. Que crente lança o cheque com o mesmo lema de Cristo, né? Breve voltará. Não, alguns, né? Não todos. Breve voltará. E ele falou assim, o atendente falou, é engraçado, porque quando eles vêm aqui, a paz do Senhor, é Jesus para lá, Deus abençoe, mas na hora que o cheque volta, eles não atendem mais o celular, nos ignoram e nem falam. Então esses crentes, vocês acham que eles assinaram o cheque para a glória de Deus? Você está vendo aquilo que eu disse no início? A visão que nós temos sobre Deus e sobre a Bíblia acaba influenciando as nossas atitudes práticas. Por exemplo, se eu for na sua casa, eu vou saber se você limpou a casa para a glória de Deus ou não. Vai ou não vai? Você aqui que é casado, quando você chega em casa, você sabe se a sua esposa fez a comida para a glória de Deus ou não? Você sabe quando a sua esposa lavou a louça para a glória de Deus ou não? Sabe ou não sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Olha a riqueza. Eu creio que esse versículo resume toda a nossa vida missionária. Tudo que a gente for fazer, nós fazemos para a glória de Deus. Antigamente, as pessoas, elas sabiam quando era um crente que tinha... Talvez você já tenha escutado essa história. Eles sabiam quando um crente tinha feito uma cadeira. Naquela época, as cadeiras de madeira. Sabe o que eles faziam? Então, por exemplo, ele estava lá para comprar uma cadeira. E para saber se era um crente que tinha feito, sabe o que ele fazia? Ele pegava a cadeira e dava uma olhada no fundo dela. E ele via ali no fundo. Se ali no fundo dela tivesse sido aplicado o mesmo acabamento que estava em cima, ali tinha sido um crente que tinha feito aquela cadeira. Já pensou que coisa linda? Então fala, olha, então o acabamento está até onde a gente não está vendo. E agora, e está aqui também, com certeza isso foi um crente. Imagina os cristãos de hoje fazendo coisas do tipo, fazendo tudo para a glória de Deus. Então, eu estou falando isso porque às vezes as pessoas vão segmentando tudo. E até quando a gente vai dar aula na Escola de Missões Urbanas, que é uma escola que roda aqui nessa igreja, eu falo, a gente coloca missões urbanas, missões transculturais, a gente coloca só para nos ajudar um pouco mais, porque Jesus não faz essas divisões, Jesus dá uma englobada em tudo, fala por todos os países, né, todas as nações. Então a gente acaba fazendo sempre muitas e muitas separações de tudo. E um exemplo, quando eu vou lá para a Turquia trabalhar com os campos de refugiados, a mesma devoção, a mesma maneira que eu me aplico lá, eu aplico fazendo um evangelismo, seja lá no interior de Minas. Porque eu acredito que todos os lugares eu vou ter que fazer para a glória de Deus. Ou a gente vai se esforçar mais em algo e a gente não vai se esforçar tanto em outra coisa. E é tão lindo quando a gente vê alguém fazendo algo para a glória de Deus, é ou não é? Porque você vê que o negócio sai bom. Por exemplo, eu e minha esposa coordenamos uma base da Jocum, né, você pensar, o que é uma base? Pensa em, a grosso modo, assim, uma república, né, uma casa lá em Campinas, onde mora 60 jovens, eu ia falar 600 jovens, né, mas quem sabe no futuro, né, profetizando no futuro. E lá em Campinas, né, assim, então nós cuidamos de uma base missionária de 60 jovens, e eu falando esses dias para trás esse versículo com eles, e aí eu falei, eu sei aqui quando vocês cozinham para a glória de Deus, e quando vocês não cozinham para a glória de Deus. Aí eu chamei eles, eu falei assim, um exemplo, essa parede aqui não foi pintada para a glória de Deus. Aí eles, como assim? Isso é evidente. Eu falei, não, olha o teto, que a parede é verde, o teto é branco. A pessoa que pintou, ela pegou o rolo, não cobriu nada do chão, ela passava na parede e ia passando no teto.
Passava na parede, passava. Então parte do teto branco ficou em verde. Aí eu falei assim, essa parede não foi pintada para a glória de Deus. E até dentro da base missionária a gente tem que estar falando sobre essa visão, porque às vezes é incutido desde a vida. E eles pensam, nossa, agora eu cheguei em missões, agora é só as coisas para Deus, né? E acaba esquecendo algumas outras coisas. E eu falo que quando a gente vai para missões, não existe uma divisão. Né? E na verdade eu não falo que eu fui para missões, né? Eu falo, eu estou em missões, eu estou em um estado de espírito. Ou alguém aqui, você já viu alguma cidade, você chegou assim em algum local específico que estava lá, bem-vindo a missões. Aí você entrou, uau, estou em missões. Que legal, alguém já achou esse lugar, missões? Ah não, cansei de missões, né? Cansa missões, agora eu saí de missões. A gente vê que não existe essa divisão. Portanto, quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Só perguntar, qual foi a última vez que você tomou um copo d'água para a glória de Deus? Portanto, quer comais, quer bebais. Eu faço a pergunta novamente. Qual foi a última vez que você fez isso aqui, ó? Deus, glórias eu te dou. Porque milhares de pessoas do mundo não têm acesso igual eu tenho. Qual foi a última vez que você tomou um sorvete para a glória de Deus? Qual foi a última vez que você tomou? Aí você, após tomar um sorvete, você disse assim, Deus, glórias eu te dou, engrandecido seja o Senhor, obrigado Jesus, porque tem milhares de pessoas no mundo que vão nascer, crescer, morrer e nunca vão colocar um sorvete na boca. Por exemplo, o João Pedro e Ana Clara, o João Pedro, quando eles com 8 anos, eles nunca tinham provado um sorvete. Aí Jesus comprou um picolé. Ele, ai, que negócio gelado, mãe, que é isso? O João Pedro, com 8 anos de idade, foi a primeira vez que ele colocou uma meia no pé, foi com a gente. Aí a Josi falou, vem cá, ele, que é isso, mãe? A Josi, uma meia. Aí ele falou assim... Aí a Josi perguntou, né? Mas você nunca viu? Ele falou, não. Aí a Josi começou a colocar uma meia no pé dele. Ai, mãe, tá fazendo cosquinha? Tira. 8 anos de idade, ele nunca tinha colocado uma meia. Então é fantástico. Gente, assim, pra gente viver a essência desse versículo, nós precisaremos caminhar, nós precisaremos viajar. E para você entender a essência desse versículo, você vai precisar segurar uma criança no colo em algum país, onde o líder ali do orfanato, ele fala assim, abraça bem, porque a próxima vez que você voltar, essa criança não vai estar viva. Esse é um país onde assim, pessoas cuidam de crianças com AIDS, orfanatos onde são destinados. Aí você vai compreender a essência, porque a cidade onde a gente vive tem tudo que a gente quer. Isso dificulta demais viver a essência desse versículo. Talvez o seu filho, ou você está reclamando porque você não ganhou o iPhone 6, ou você já mais adulto não deu para comprar aquele carro que saiu no comercial. E a gente não consegue entender a grandeza desse versículo. Por viver, estar em locais, viajar para locais de extrema pobreza, por exemplo, o campo de refugiados, onde nós vamos, por exemplo, em fevereiro estava o inverno lá, lascado, às vezes chegava a -4, 1 grau, e nós chegamos no campo de refugiados. As crianças com roupa de verão, shorts, camiseta, dedos do pé roxo. E é incrível, quando eu volto para casa, eu consigo glorificar a Deus por abrir o chuveiro. Eu chego lá, vou tomar banho, abro o chuveiro e digo, oh, Deus, glória eu te dou, está saindo água. E detalhe, quente. Pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa básica, mas quando você vai para um local de extrema pobreza, você entende a riqueza desse versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo. Você vê como que esse versículo ele é lindo? Façais tudo para a glória de Deus.
Tudo. Quando você vai para esses locais de muita escassez, e talvez você pense, não, Lucas, mas aqui no Brasil tem lugar pobre. Mas se você for no campo de refugiados, você vai ver que os pobres daqui estão melhores que os pobres de lá. Por exemplo, lá os refugiados não se usufruem de nada. Para começar, o país da qual eles estão, eles não falam a língua do país. Né? A maioria dos refugiados falam árabe, né? Lá na Turquia ou Grécia, por aí vai. Cada país tem a sua própria língua. E aí os aspectos vão seguindo. Eu estava fazendo um estudo e eu listei 53 benefícios que todo brasileiro tem, coisas simples que às vezes não passa, né, assim, ao seu olhar. Por exemplo, delegacia de mulher, da mulher, SUS, INSS, coisas simples que às vezes a gente mete o pau e fala mal, mas os refugiados não têm. Por exemplo, lá as crianças não podem ir para a escola. Por exemplo, se acontecer algo lá, vai chamar a polícia. A polícia não atende refugiados. Refugiado não pode trabalhar. Se eles for pegos trabalhando, eles são levados de volta para os seus países, para o seu país lá de origem. Ninguém quer isso. Então, quando você está nesse meio, você entende a riqueza desse versículo. Você entende a profundeza desse versículo. Desculpa, qual que é o seu nome aqui de azul? Você de azul? É? Daniel. O Daniel, ele consegue entender que ele está usando óculos para a glória de Deus. Lá na Jordânia, segurei uma criança em meu colo, com os olhos todos inflamados, que precisava ir ao oftalmologista. Não tinha nenhuma condições. Aí o Daniel vai estar usando óculos para a glória de Deus. Você vai estar vestindo uma camisa para a glória de Deus. Você está vendo? A hora que você colocar o sapato, você vai falar, Deus, glória, eu estou colocando um sapato. Deus, estou colocando uma calça, Deus, glória. Eu estou sentando uma cadeira. Você acha que toda igreja no mundo tem cadeira? Não tem que sentar no chão. Ó Deus, a hora que você sentar na cadeira, uau, glórias eu te dou, Deus. E aí, você então começa a fazer missões. A partir do momento que você entende que não são as coisas só que são feitas aqui dentro, são para a glória de Deus. Mas todas as coisas que são feitas lá fora. Gente, imagina, eu creio que se o brasileiro obedecesse esse versículo, o país mudava. Imagina os políticos exercendo a sua profissão para a glória de Deus. Já parou para pensar? Você acha que ia mudar o Brasil? O que você acha? Os políticos. Você acha que a polícia exercendo a sua profissão para a glória de Deus? O que você acha? Os professores ensinando para a glória de Deus, os alunos aprendendo para a glória de Deus. Você acha que iria causar uma transformação no Brasil radical ou não? Olha um outro versículo, talvez você pense assim, ô Lucas, mas eu acho que aí você deu uma forçada na barra, né? Porque você pegou um versículo aí, isolado do contexto, aí você vem falar e tal. Abre comigo Colossenses 3:17. Colossenses, um livrinho bem pequenininho, está entre Tessalonicenses, entre Filipenses, vai passando Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 3:17. Acharam aí? E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tem alguém que tem alguma outra versão aí, diferente da minha? Tem alguém que tem uma outra versão?
Olha para você ver. Eu gostaria de refrisar nessa última parte, dando por ele graças a Deus Pai. Olha o segundo princípio que a gente aprende muito interessante. Ó. E quando fizer de por palavras o óbvio, fazei tudo. Né? Então é a segunda vez que a gente vê essa expressão, fazei tudo, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E por que eu falo, e eu incentivo você essa noite a viver essa vida de glorificar Ele por tudo. Você quer coma, você quer beba. E você dá graça a Ele. Porque sempre que você, tudo aquilo que está à sua volta, e eu falei que é um grande risco, a cidade onde a gente vive, o local onde a gente vive, por mais que talvez você pense que a sua condição não esteja tão boa, mas se eu te mostrar a situação como que está o mundo, você vai falar, não, minha situação está ótima, não está boa não. Por que eu incentivo a você valorizar? Que essa falta, às vezes, da valorização, essa falta de dar glórias a Deus, de agradecer a Ele, coloca uma barreira entre você e Ele. Vamos tentar definir um pouco melhor isso aqui. A falta da gratidão coloca uma barreira entre o abençoador e o abençoado. Eu lembro de uma história de um rapaz que ele estava ali no trem no Rio de Janeiro e entrou ali pelo trem uma mulher com um neném de colo. É incrível, né? Quando a gente está no trem ou no ônibus, seja lá qual meio de transporte for, e entra um idoso, ou uma mulher com uma criança de colo, ou uma mulher grávida, a unção do sono pega todo mundo, né? Todo mundo cai a cabeça e ninguém vê. E aí, a mulher veio vindo, o som do sono foi pegando todo mundo. Então todo mundo caindo. Aí, o que aconteceu? Esse rapaz se levantou, falou, senhora, pode sentar aí. A mulher com a criança de colo se ajeitou lá. E a mulher que estava do lado assim, né? Falou, você não vai agradecer ele? Ela falou, eu não vou agradecer, ele não fez mais que a obrigação dele. Aí esse rapaz, né, esperto que só, falou assim para a senhora, senhora, só o seguinte, eu estou vendo aqui minha carteira não está aqui, você pode só dar uma levantada para ver se eu esqueci minha carteira aí? A mulher se levantou, no que ela se levantou, ele sentou, e falou assim, agora vai de pé para largar a mão de ser mal agradecida. Vamos imaginar que você esteja, né, o seu trabalho seja ali em Valinhos. Todo dia você faz essa rota aqui, saindo aqui pelas Nações e tal. E aí um dia, você indo para o trabalho, chovendo, e ali tem um carro parado, pneu furado, e a mulher tentando trocar e não consegue trocar. E aí você para, né, para ajudar. Um bom cristão, dando exemplo, mesmo debaixo de chuva, você para, vai lá, troca. A hora que você acaba de colocar a roda no carro, entrega como que chama? A chave de trocar o pneu, e a mulher, sem falar tchau, sem falar obrigado, sem falar Deus te abençoe, entra no carro e vai embora. Você vai estranhar aquela reação, né? Agora, nessa mesma estrada, você passa um outro dia, está a mesma mulher, no mesmo buraco, essa mulher, né, e está chovendo de novo. Você pararia para ajudar ela? Talvez depois dessa pregação, né, você ia pensar, tal. Mas dificilmente nós pararíamos para ajudar. Porque a falta de gratidão daquela mulher colocou uma barreira entre ela e você. Então, qual que é a reflexão que eu quero que você saia daqui essa noite pensando? Tudo aquilo que você fizer, faça para a glória de Deus. Sempre dando graça a Ele. Porque se você conseguir atingir a vivência desse versículo, as pessoas
à sua volta perceberão Jesus em você. Elas vão ver Jesus, como o pastor Donizete estava dizendo assim, as atitudes. Quando eu vejo 1 João 4,12, eu achei muito interessante, quando ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Portanto, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha que lindo, ninguém jamais viu a Deus. Parece um versículo que foi escrito por algum ateu, né? Ninguém viu a Deus, né? Porque às vezes os ateus falam, você não viu a Deus? Portanto, coloca uma vírgula, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós é perfeito o seu amor. Às vezes as pessoas, se alguém hoje em dia chegar para mim e falar, Lucas, eu nunca vi Deus. Eu falo para ela, fica uma semana comigo. Você teria ousadia de falar isso para ela? Se ela falar assim, ó, eu nunca vi Deus. Fala assim para ela, vem uma semana comigo, fica uma semana comigo lá em casa que você vai ver Deus. Porque ó, Ele está aqui dentro de mim. E uma vez estando em mim, as minhas atitudes práticas vão mostrar que Ele está aqui dentro de mim. Você vê como tudo está englobado, como tudo está linkado? Essa vida espiritual, que ela não está aqui somente, mas ela está lá fora. Então, eu sinto muito essa noite dizer, Deus não está interessado apenas no sábado e domingo na sua vida. Ele está interessado na segunda de manhã. Mesmo naquele trabalho que seja chato seu, Jesus, Ele quer que você faça aquele trabalho chato para a glória de Deus. E se você acha que é chato, dá uma volta pelo mundo. E você vai ver um tanto de pessoas que falariam assim, cara, eu daria tudo para estar no seu lugar. Eu daria tudo para estar no seu lugar. Ou naquela faculdade você pensa assim, oh, mas o que é aula de física? Né? Assim, aula de química, tabela periódica. Aprende a tabela periódica para a glória de Deus. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. É um tanto de gente. Olha, essa semana eu vi entrevista de uma menina que após cair o regime do Talibã, a história dela caiu na mídia. Que ela passou 10 anos se fingindo de menino para ir para a escola. Porque na época do Talibã no Afeganistão, só quem poderia ir para a escola era menino não podia ir. Então ela se vestiu de menino e ficou 10 anos como menino na escola. Tudo para estar lá aprendendo a tabela periódica, coisas simples aí. Tá vendo que pra gente a gente vai, né, assim, eu lembro quando era pequeno, falava que estava com uma dor de barriga, uma coisa, e não era nada para não ir para a escola. Então ensina seu filho. Se seu filho não está aqui, chega em casa, mostra esse versículo para ele. Mostra esse versículo para o seu marido, seu pai, para o seu irmão. Fala, a gente não pode só para a igreja, para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer, a gente vai precisar fazer para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que você possa sair daqui essa noite refletindo nessa palavra. Dá uma lida a mais nesse versículo que Deus trará entendimento cada vez mais profundo da riqueza e da profundidade desse versículo. Tudo que você fizer. Por exemplo, você estiver na Dom Pedro, dirigindo, você começou a dirigir a 120. Opa, o limite da Dom Pedro é 110. Parou, você já parou de dirigir para a glória de Deus. Tá vendo? Tá vendo coisa assim? Você já não está mais dirigindo para a glória de Deus. Ali na estrada aqui para Itatiba Valinhos, está lá, não ultrapasse, você ultrapassou. Você já não está mais dirigindo para a glória de Deus. Uma pessoa lá no seu trabalho falou, não, rapaz, né, assim, faz isso aqui e tal, porque isso aqui o patrão ele nem vai ver. Nem passa por esse setor aqui da fábrica, faz desse jeito. Sinto muito, você já não vai mais estar trabalhando para a glória de Deus. Portanto, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Amém.